Flamengo tem aí a saída do Gerson da equipe, né, dessa provável escalação, por conta de um terceiro amarelo que ele recebeu contra o Coritiba, na vitória por 3-2 no último fim de semana, na qual ele, inclusive, também foi o autor do gol, e a gente viralizou aí na internet com o Alan chamando ele de merda. 2 segundos depois, o Gerson fez um gol, um momento marcante, histórico, maravilhoso, como diria meu irmão Perratinha. Mas foi o seguinte, ó, a formação usada pelo argentino no treinamento dessa sexta-feira foi a seguinte: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Thiago Maia e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. Além da entrada do Luiz Araújo na vaga do Gerson nesse setor mais à frente, a gente também está vendo aí a entrada do Thiago Maia no lugar do Vitor Hugo, Renan. O que você achou dessa provável escalação e se você concorda com as entradas aí do Luiz Araújo e do Thiago Maia também? Cara, eu tenho dificuldade em concordar com a entrada do Thiago Maia. E assim, a perseguição que eu faço ao Thiago Maia, a perseguição que eu fazia ao Thiago Maia era a indolência que ele demonstrava nos jogos e a incapacidade que ele tinha de querer cobrir uma falha de algum outro jogador. Isso eu via todos os jogos, cara. Tipo, um jogador falhou na frente da área, ele já entendia que tinha um cara com a conta para pagar e ele não tentava ir lá remediar esse problema. Isso no Thiago Maia mudou. Ele tá muito mais imbuído de se comprometer com o time. Isso eu já percebi. Só que ainda assim ele é muito limitado no momento em que o Flamengo precisa de um jogador para se apresentar à frente da zaga, progredir um pouco com a bola e acertar um passe decente, cara. Ele tem muita dificuldade. E a gente contratou o Alan. Eu acho que o Alan deve estar disponível para esse jogo, né? Ele é desfalque? Não, né? Cara, que eu saiba, não. Se ele não for desfalque, o meu time seria exatamente esse time que ele escalou. Eu tiraria o Thiago Maia e colocaria o Alan no lugar dele, pra gente finalmente ver essa dupla que eu acho que deve funcionar super bem, que é o Eric Pulgar e o Alan. E no ataque, eu manteria o Luiz Araújo, mas eu não manteria o Gabigol. Eu tiraria o Gabigol, até autorizaria ele, cara, tem uma festa pela frente aí, já começa a organizar aí, a comprar a carne lá, botar a cerveja no gelo, e a gente bota o Pedro aqui para jogar, para a gente finalmente ver um trio de ataque onde a gente tenha 2 jogadores mais velozes que conseguem contribuir de uma maneira diferente que o Arrascaeta contribui para o momento criativo do Flamengo, que é tentando se associar com um pouco mais de proximidade do atacante. E aí a gente observa o Pedro até para a gente começar a enxergar se o Pedro ele faz parte do grupo dos jogadores que são solução ou do grupo de jogadores que são problema. Então, assim, eu escalaria esse time que está aí. Matheus Cunha, até haveria hipótese de repente, testar o Rossi, mas eu acho que se a gente coloca o Rossi agora e o cara vai mal, a gente já vai meio que decretar ali o fim de carreira desse cara no Flamengo, porque a gente está num momento de crise agudo. Então, manteria Matheus Cunha, a linha de zaga essa daí mesmo. O Felipe Luiz faz uma partida boa a cada 10, né? Então, como ele oferece muito risco defensivo, acabaria colocando o Ayrton Lucas mesmo. Não sei nem qual é a condição física do Felipe Luiz, né? Porque eu acho que o Felipe Luiz deve estar se recondicionando aí, porque é um jogador que não consegue jogar muitos jogos em sequência. E eu tentaria, de alguma maneira, cara, adaptar um pouquinho só o jogo do Bruno Henrique para que ele possibilite a subida do Ayrton Lucas ao ataque, para ver se a gente consegue recuperar o futebol do Ayrton Lucas. Porque a maior força do Ayrton Lucas não é defensiva. E ele tá muito mal em todas as fases do jogo. Eu acho que um dos motivos dele estar mal ofensivamente também é o padrão tático do time, que até hoje não existe. E isso é uma responsabilidade do treinador. Então, o meu time seria basicamente esse. O time que ele escalou, sai Thiago Maia, entra Alan, sai o Gabigol e entra o Pedro. E a gente tentar finalmente jogar num 4-3-3, com os 2 pontas ali se associando um pouco mais com o Pedro e convencer esses caras de que eles podem tentar fazer um gol igual o Gerson fez. Porque o Flamengo não finaliza para gol. O Flamengo não chuta. O Flamengo perde a bola e daqui a pouco a bola está dentro da área do Flamengo e o Flamengo está sofrendo a finalização. Isso é até tema da live de hoje. Mas esse é um tema que a gente está vendo sendo produzido textualmente hoje,
Mas quem tá vendo o jogo do Flamengo no estádio, isso é um testemunho em todos os jogos. A gente testemunha essa fragilidade defensiva, jogo sim, jogo também. Não é, o Flamengo não toma 3 gols à toa do Olímpia, não toma 3 gols à toa do Cuiabá, 4 gols do Bragantino. Isso não é à toa, isso não é por acaso, não é só azar. Também tem a maneira que os jogadores se comportam e a maneira que o treinador não faz para corrigir essas fragilidades. Mas é isso, acho que a escalação precisa só desses 2 ajustes. Então, eu até entendo por que ele escolheu o Thiago Maia, que talvez seja para dar... E até ter um ponto a se pensar quanto a isso. Eu acredito que tem a ver com... já que ele vai jogar com mais um atacante que vai jogar aberto pelo lado, vai ter mais funções marcando pelo lado direito do campo, ele coloca mais um jogador com um perfil mais defensivo, justamente para tentar dar uma driblada nesse momento do Flamengo e também pela escolha que ele tomou na frente, por colocar o Luiz Araújo. Só que aí entra uma preocupação. Na cabeça do Sampaoli, então, dá a entender que o responsável, já que o Vitor Hugo é o titular desse time nos últimos 2 jogos, pelo menos, e a gente considera uma semifinal de Copa do Brasil ele sendo essa escolha, a gente considera que ele enxerga o Gerson como um jogador que defensivamente é um jogador que soma. Porque, para pensar, se ele está colocando um jogador defensivo que é mais uma característica de roubada de bola, não que o Thiago Maia não possa dar um passe para frente, mas a tendência é que o Thiago Maia marque mais. Só porque o Gerson não está jogando, isso também pode deixar um sinal de que o Sampaoli talvez não enxergue as características do Gerson como deveriam ser enxergadas. Isso é um pouco preocupante. E não é à toa que quando a gente vê o Gerson jogando de segundo volante, a gente vê ele aparecendo muito mais no ataque do que defendendo, por mais que seja poucos minutos. Então, assim, isso me chamou um pouco a atenção, tá? E aí é um achismo, é só uma leitura que eu faço mediante as mudanças que ele está fazendo. E aí, por mais que eu enxergue que talvez o Alan, que não está suspenso, tá, Renan? Eu olhei aqui os dados, não tem nem os dados ainda que ele veja tudo o que precisa saber sobre Flamengo e Inter. Ainda não tem isso. Mas eu vi o do Coritiba. Os únicos 2 jogadores que estavam pendurados eram o Gerson e o Léo Pereira. Eu não sei nem se o Léo Pereira tomou cartão amarelo naquele jogo, você lembra? Pô, não vou lembrar não, Cleito. Vou olhar aqui agora, escalações. Não, o Léo Pereira passou batido nesse jogo, só tomou amarelo o Bruno Henrique e o Gerson. E o Ayrton Lucas. Foram 3 amarelos para o Flamengo, então o Léo Pereira vai estar apto para esse jogo aí e o Gerson vai estar fora. O fato tem alguns pontos que a gente tem que se debruçar aqui. O primeiro, acho que você foi cirúrgico na questão do merecimento do Luiz Araújo. O próprio Sampaoli, se não me engano, no jogo contra o próprio Grêmio, falou que pensou em utilizar ele como titular. Eu fico triste de não ser uma escolha pautada no que ele projeta para a equipe, mas numa escolha em cima de um jogador que está suspenso. É a mesma ideia do o Gabigol não jogou, por isso que o Pedro vai jogar, sabe? Isso não me passou uma confiança de que talvez, mesmo fazendo chover, o Luiz Araújo ainda vai para o próximo jogo para o banco, porque o Gerson vai estar disponível. Eu espero estar enganado, mas como para o Sampaoli o Gerson é um cara de confiança, é melhor a gente esperar. O segundo ponto da mesma forma como o Luiz Araújo faz por merecer, hoje a titularidade de um Thiago Maia, ao contrário do que foi um mês atrás, vamos falar assim, hoje a titularidade do Thiago Maia, para mim, é justificada positivamente falando, porque assim, é um jogador diferente. O Thiago Maia, ao contrário de alguns outros jogadores do elenco, o Thiago Maia conseguiu meio que dar a volta por cima. É óbvio que ainda é muito pouco para ser um titular absoluto, mas já não é mais o suficiente para eu vir aqui antes do jogo, num pré-jogo ou depois do jogo, vir aqui e falar assim, porra, tá vendo? Thiago Maia é titular, que merda, esse cara não fez nada. Thiago Maia foi para o banco, trabalhou em silêncio, apareceu no segundo tempo de algumas partidas e foi bem. Acho que ele foi bem. Entrou bem quando foi solicitado e cumpriu muito bem o papel que deveria ser feito ali. Teve até um jogo que ele atuou como lateral esquerdo, né? Que um jogo que o Ayrton Lucas estava fora, o Felipe Luiz acabou saindo, se não me engano, foi também contra o Grêmio. Então, assim, o Thiago Maia hoje já passou de não é mais crítica para um jogador que, beleza,
vamos torcer, vamos acreditar. Hoje já não está na mira mais da nossa arma, vamos falar dessa forma. E aí entra o grande ponto, Renan. Se o Sampaoli me inventar Davi Luiz de novo, só porque ele voltou, parece que vai ser relacionado, ao menos para ficar no banco. E na moral, se o Sampaoli vier com essa história de Davi Luiz de novo, eu não vou entender legal não, mano. Primeiro que a gente daqui a pouco também vai falar sobre as últimas 10 rodadas do Flamengo, né? E a fragilidade defensiva. Por mais que o Davi Luiz tenha feito alguns jogos pontualmente bem, eu acho que essa fragilidade defensiva se dá também pela forma como o Flamengo joga com ele em campo. A forma como o Flamengo... sei lá, é difícil até de explicar, mas como a dinâmica do Flamengo ela é completamente diferente quando tem ele como uma figura dentro de campo. Porque, por mais que o Léo Pereira ainda assim tenha ali as suas virtudes para sair jogando bem, com bola no pé, tentando fazer lançamento aí, se acerta ou se erra, é do jogo, mas eu acho que com o próprio Davi Luiz a gente vê o Flamengo tendo muito mais a obrigatoriedade de sair bola com ele. Então eu acho que o Flamengo se torna muito mais previsível.